Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o Palmeiras supera a arbitragem calamitosa do Mineirão, derrota o Atlético Mineiro e coloca mais uma mão na taça do Brasileirão. A gente precisa falar desse jogo e do que aconteceu em Belo Horizonte. Um escândalo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vai sentando o dedo no like, se inscreva no canal, você que ainda não está inscrito. Muito obrigado pela parceria de todos vocês aqui desde sempre. Gente, o Palmeiras é praticamente o campeão brasileiro, aumentou ainda a distância para o segundo colocado com o tropeço do Inter. Mesmo que o Fluminense tenha vencido o Juventude, a distância ainda é de 9 pontos, faltando 10 jogos para o fim da competição. Desses 10 jogos, o Palmeiras está com 3 rodadas de antecedência como campeão brasileiro. Pode ainda ser alcançado? Pode, mas é muito difícil, especialmente pela regularidade desse time e pelo que esse time consegue mesmo na dificuldade. Hoje, o Palmeiras não superou só a arbitragem, ou só os desfalques, ou só o fator local, ou só o fato de não ter o técnico à beira do campo. Superou tudo isso junto. Isso é impressionante. A gente está falando de um time que não perde fora de casa. Isso tem que ser estudado. Eu nunca vi um time tão forte como visitante. Um time que não se abate com gol sofrido, com alguma instabilidade dentro do campo, com jogadores expulsos, com torcida adversária, com sinalizadores, com arbitragem ruim. Não se abate. O Palmeiras pode estar acontecendo um furacão à sua volta e ele está lá lendo o seu livro, né? A sensação que eu tenho é essa. Faz o que precisa ser feito. Não foi um jogo simples, não foi. O Atlético Mineiro, que não vive uma boa fase, o Cuca, desde que voltou, tem 2 vitórias em 11 jogos, é um negócio impressionante. Eu imaginava que pudesse não dar certo, como foi da outra vez quando ele voltou ao Palmeiras, depois de ter abandonado o projeto no meio do caminho. Aconteceu com o Atlético dessa vez, mas eu pensei, o elenco praticamente o mesmo, né? Até mais qualificado em alguns setores. Um time que foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil na temporada passada. O Cuca conhece esse elenco, conhece o clube e tudo mais. Os caras não conseguem jogar. É impressionante. Não sei se rolou uma acomodação pelos títulos conquistados. Não sei o que aconteceu, mas o Atlético Mineiro não consegue os resultados. E não jogou tão mal assim. Acho que o Atlético até criou, inclusive no começo do jogo, criou muitas oportunidades. O Hulk voltando, jogando uma barbaridade pelo lado direito, meteu bola na trave, deu bola na cabeça do Keno que ele perdeu. O Keno também perdeu um gol em que ele recebe o cruzamento, ele tenta dar o carrinho, ele erra em bola, praticamente fura. O Lomba fez defesas importantíssimas. Aliás, o Lomba mais uma vez passou sem ser vazado. Quando o Palmeiras precisa recorrer ao Lomba por conta de convocações, ele simplesmente dá conta do recado. Um goleiro que foi praticamente escorraçado do Beira-Rio, não foi, né? Talvez eu esteja exagerando, mas um cara que vivia lá suas oscilações e era muito contestado. Não era uma unanimidade, vamos colocar dessa forma, e por isso que saiu para o Palmeiras e o Inter não fez nenhuma força para mantê-lo por lá. E é um cara que está dando muita conta do recado. O Palmeiras hoje tem 2 goleiros muito seguros. Um é absurdo, que é o Everton, e o outro que consegue suprir a ausência do seu goleiro titular. Ele foi muito importante nesse jogo e nessa vitória do Palmeiras. Porque o Galo, como eu disse, nos primeiros minutos ameaçou muito mais, só que depois, aos pouquinhos, o Palmeiras foi entrando no jogo. E o Palmeiras tinha muitos problemas. Ele não tinha um primeiro volante. E aí o que o Abel Ferreira fez, na verdade, juntamente com a sua comissão técnica, porque o Abel estava em Belo Horizonte, mas não poderia estar à beira do gramado, o time foi comandado pelo João Martins, o Abel conseguiu, dentro das suas dificuldades, ele não tinha Danilo suspenso, Zé Rafael suspenso, tô esquecendo de um meio campista aqui, oh meu Deus, ai. O Danilo, o Zé Rafael e o Gabriel Menino. Não tinha o Everton e o Gustavo Gomes, né, com as suas seleções, e ele mesmo não estava à beira do campo. O que ele fez? Ele fez um esquema em que na sua saída de 3, ele fazia os seus 2 zagueiros, Murilo e Kusevich,
com Marcos Rocha. Mas o Marcos Rocha também era um lateral. Porém, o Piquerez, pelo lado esquerdo, abria um pouco mais o campo, juntamente com o Mike numa segunda linha. Então ele tinha o Marcos Rocha como lateral e o Mike à sua frente, mas ele poderia, e ele recompunha dessa forma, né, até para fazer a saída de bola, com 3 zagueiros, o Marcos Rocha virava um terceiro zagueiro com o Mike como lateral. Mas o Mike jogou muito mais nessa linha à frente, só que claro que ele baixava essa linha, fazendo uma linha de 5 quando o Palmeiras era atacado. Uma estratégia perfeita. O Luan, zagueiro, foi o primeiro volante, juntamente com Atuesta, que fez um jogo tecnicamente razoável. Para alguns ele foi bem, para outros ele foi mal. Eu acho que ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque o Luan não é da sua função, ele já jogou como volante, mas o Atuesta tinha a função de fazer a bola circular ali um pouco mais no setor de começo da criação do Palmeiras, porque o Scarpa estava um pouco mais avançado, mais colado no Dudu e no Rony. Então eu acho que o Atuesta foi um cara esforçado, apanhou bastante, sofreu faltas e inclusive um pênalti não marcado. Vamos chegar lá. O Palmeiras começou aos pouquinhos, depois desse início voluptuoso do Galo, a encontrar os seus espaços. E aí teve até bola na trave, teve chute que passou perto, teve algumas ameaças ao gol do Everson, mas até aí nada. O que aconteceu no primeiro tempo especialmente? O Palmeiras apanhou muito de alguns jogadores do Atlético Mineiro. E a arbitragem fez vista grossa, ignorou, deixou passar, deixava o jogo correr, deu cartão amarelo quando podia dar vermelho, deu apenas uma falta quando deveria dar cartão amarelo, e assim o jogo foi se construindo. O Palmeiras ainda assim teve a cabeça fria para voltar para o segundo tempo e conseguir construir a sua vitória. Aí no segundo tempo foi um jogo lá e cá. Aí você via que era trocação. Poderia sair um gol a qualquer instante. E obviamente o Galo, com o apoio da sua torcida, né, tava em busca da sua vitória, mas o Galo criou muitas oportunidades e não conseguiu convertê-las. Palmeiras muito bem na marcação, o Murilo fez um partidaço, não só pelo gol marcado, fez um partidaço defensivamente falando. O Palmeiras conseguiu, digamos assim, encurtar ou dificultar esses espaços que o Galo estava tentando construir, e mesmo quando chegava tinha segurança do Lomba, tinha jogadores muito bem postados no sistema defensivo, estava difícil de entrar nessa zona ali de perigo do Palmeiras, o Atlético não conseguiu. E aí os espaços foram se abrindo mais ao Palmeiras. E numa jogada espetacular, ensaiada, bola parada, escanteio, pela direita com Gustavo Scarpa e Marcos Rocha. Gente, isso é trabalho, isso é ensaio. Que coisa linda que eles fizeram, envolveram completamente a defesa do Atlético, trocaram passes, o Marcos Rocha devolveu, o Scarpa deu um 3 dedos para o meio da área e o Murilo empurrou para a rede. Um gol de quem sabe o que está fazendo. Palmeiras chega ao seu primeiro gol, os espaços se abrem ainda mais e o time começou a empilhar chances perdidas. Poderia ter feito mais, inclusive. E aí entra digamos, a calamidade da arbitragem do senhor Marcelo de Lima Henrique, juntamente de Rodrigo Carvalhais de Miranda no VAR. O Atuesta sofreu um pisão do Mariano em cima da linha. Gente, a linha faz parte da área, isso é pênalti. Uma falta que foi ignorada pelo Marcelo dentro de campo, e aí a gente até poderia perdoar. Agora, o VAR não chamar esse lance para que a falta fosse marcada, para que o pênalti fosse marcado, isso é inadmissível. Porque existe o VAR para quê? Qual é o protocolo do VAR? É lances de pênalti, lances de gols, para você ver se tem alguma irregularidade, cartão vermelho e identificação de jogador. Quando o juiz dá um amarelo ou um vermelho para o jogador equivocado, vai lá o VAR e diz, não é para esse, é para aquele ali. Esse é o protocolo do VAR. Isso é um pênalti. E se o árbitro não viu, e para mim essa é a principal intervenção do VAR, é quando ele não interpreta o lance de novo. É quando ele informa o árbitro de algo que ele não viu dentro do campo de jogo. Porque eu só posso chegar à conclusão que o Marcelo de Lima Henrique não viu o pisão, ou imaginou que tenha sido fora da área. De qualquer maneira, ele tem que ser avisado de que houve um pisão dentro da área, em cima da linha. E que talvez até ele nem precisasse revisar,
Porque se ele entendesse como falta, o VAR só dissesse, não foi falta. Foi dentro, é pênalti. Agora, se ele não viu a falta, vem cá que eu vou te mostrar. Eu não preciso nem dar a minha opinião. Esse é o papel do VAR. O VAR não pode dar opinião. Não, você tem que marcar o pênalti. Não é isso. Marcelo, vem cá, olha esse lance. Recomendo a revisão. O que você acha? E o Marcelo iria ver e falar, bom, eu não tenho como não dar esse pênalti, pelo amor de Deus. Um escândalo, um absurdo, esse pênalti em cima do Atuesta não marcado. Fora a permissividade com as faltas do Atlético Mineiro, fora esse pênalti, ainda tem a cereja do bolo. O Breno Lopes faz um gol em que o Mariano escorrega, e o Navarro na disputa encosta no Mariano, que já está caindo pelo escorregão. O árbitro marca a falta e anula o gol do Palmeiras. O árbitro em campo, ele apita só depois que a bola está no gol. Então, ele não anulou a jogada antes do gol acontecer. Como ele apita só depois que ocorreu o gol, era simples. O VAR deveria tê-lo pelo menos chamado para dizer, aí sim é caso de intervir, não no caso de uma nova interpretação, mas de dizer, você viu falta nesse lance? Olha de novo. Porque não tem falta no lance. É um escândalo, é um absurdo você anular um gol, invalidar um gol por conta de um lance como esse em que o jogador escorregou. Eu não, de verdade, vou falar para vocês aqui, eu jamais, até que me provem o contrário, eu vou sugerir má fé dos responsáveis ou dos integrantes da arbitragem. Eu conheço muitos árbitros, eu fiz o curso de árbitro, eu convivi com muitos árbitros, eu sei que tem uma galera séria pra caramba, que nunca gosta de errar, que quer acertar, que tem condições difíceis para poder exercer uma atividade que ainda não é profissional, que não é valorizada. Eu sei de tudo isso. Então eu não consigo ver um cara que faz isso, no que eu entendo, por amor, por paixão, porque é a única explicação. Os caras não ganham bem, os caras têm dificuldade, os caras tomam porrada, os caras têm a vida exposta, não ganham direito de imagem como jogadores, são atores do espetáculo também e não são valorizados como tal. Então o cara, para estar lá, ele tem que gostar do que ele faz. E ele, não, obviamente, não vai querer errar. Só que não pode acontecer o que a gente viu no sentido de negligência, de você ignorar o que está diante dos seus olhos, de você parece ou passar a impressão de que quer errar, porque você tem os recursos, você tem a ferramenta e você não as utiliza. Isso é inadmissível. Isso não dá para aceitar. E aí eu tenho todo o direito, como eu não acredito em má fé, de simplesmente decretar como incompetência, como uma calamidade, como um escândalo, como um absurdo, como um erro grotesco, como uma possível geladeira para toda essa equipe de arbitragem envolvida. Foi um dos piores jogos em relação à arbitragem, e olha que a concorrência é grande, que a gente viu na temporada. Um árbitro que estava até fazendo boas atuações depois de, enfim, períodos muito ruins, para vocês verem o nível da nossa arbitragem. O Marcelo de Lima Henrique começou a ser escalado para jogos como esse, porque ele até estava se sobressaindo. Só que o que ele fez hoje é injustificável, geladeira para ele, ou então que encerre a carreira, ele já está numa reta final, porque não me parece ter condições de apitar um jogo desse tamanho. E o árbitro de vídeo também tem que ser responsabilizado, tem que ser ouvido. Eu quero ouvir áudios do VAR, se é que houve revisão, né? O que ele estava fazendo. Tem que ter punição, tem que ter fiscalização e quem comanda a CBF precisa se posicionar. O Palmeiras, que sofreu com arbitragens ruins ao longo de toda a temporada, e em vários momentos o Abel Ferreira, ou os dirigentes, ou até mesmo a torcida, foram taxados de chorões, de reclamões e tudo mais. De novo, eu não acredito em má fé, mas existe algo muito errado acontecendo com a arbitragem no Brasil como um todo, que erra para muita gente, mas o Palmeiras tem todo o direito de se sentir prejudicado. Teve aquele lance na Copa do Brasil, em que o VAR sumiu com as imagens. Teve esse lance agora. Precisa de um posicionamento mais duro. O Anderson Barros se manifestou depois do jogo. Precisa de um posicionamento porque o Palmeiras ganhou o jogo. O Palmeiras venceu o jogo. Vocês imaginem se o Palmeiras não tivesse vencido. O tamanho da bronca, do barulho, da reclamação, e com justiça. O Palmeiras teria reclamado ainda mais
seria necessária a reclamação se não tivesse vencido o jogo. O Palmeiras superou até isso no jogo. Os desfalques, o campo, a violência e a arbitragem. É por isso que eu digo que o Palmeiras está muito próximo de ser campeão brasileiro. Só o Palmeiras, esse Palmeiras, poderia superar tudo o que aconteceu nessa noite para poder chegar mais próximo do título. Comentem aqui o que vocês acharam disso tudo. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!